Olá pessoal, vamos agora para o nosso podcast de número 11 e hoje estamos aqui com a arquiteta Fernanda Arouche. É um podcast muito esperado, muita gente já estava me perguntando porque eu tinha divulgado em alguns canais, né? E o nosso podcast está aqui, ela vai dar muitas dicas para vocês, vamos falar muito sobre arquitetura e construção hoje, tá? Então, ela vai passar também as redes sociais dela para vocês conhecerem os canais que ela se comunica com vocês em todas as redes sociais, tá? Eu vou deixar agora com Fernanda, ela vai se apresentar para vocês, vai falar sobre a biografia dela, início de carreira e vai contar com o que ela trabalha e nós vamos entrando nos temas, né, relacionados à arquitetura. Então é isso, Fernanda, fica à vontade. Obrigada. Quero te agradecer por ter aceitado o convite. Estamos aqui no podcast Construindo. Obrigada, Rony. Rony já é um parceiro do escritório com muitas obras, né? Ele trabalha com a gente nos nossos complementares. Então, a gente já tem uma relação muito estreita, né? Então, nosso escritório hoje, ele tem 18 anos. Na verdade, o nosso escritório aqui em São Luís, ele tem mais ou menos uns 10 anos de funcionamento, né? No início, eu me formei em 2006. Fiz faculdade tanto de arquitetura na UEMA como de desenho industrial. E quando eu me formei, na época, em São Luís, eu não via muita perspectiva de o que eu vou fazer, qual curso que eu vou fazer agora, né? Quando a gente se forma, a gente fica assim meio perdida, né? E me formei aí, né? Então, assim, eu fui para Brasília, eu morei lá um período importante, porque foi um período que eu acho até que eu aconselho qualquer pessoa a fazer, que eu passei um tempo longe da barra da saia da minha mãe e comecei a vivenciar o dia a dia de uma pessoa que precisa se resolver, né? Então, eu morei só em Brasília e fiz uma programação financeira e fiz lá um curso de desenho de design de interiores e de iluminação. Então, eu fui para fazer um curso, né? Do curso eu fiquei, né? Passei 4 anos fazendo esse curso e aí, ao mesmo tempo, trabalhando. Eu senti um mercado muito aberto ao profissional, né? O que eu sentia muita dificuldade em São Luís na época, né? Então, o que aconteceu? Eu fui trabalhando lá, criando experiência na parte de arquitetura, e aí, quando eu me senti bem confortável e começou a aparecer mais coisas aqui em São Luís, eu voltei, porque eu sentia muita falta da minha família, né? Sou muito apegada, então eu voltei e eu abri o escritório. Hoje o escritório ele tem 10 arquitetos, sou eu e mais 10 arquitetos, eu não sou só. Então, inclusive, assim, por eles, né, por conta deles, eu consigo produzir tanta coisa, eu agradeço muito a quem já passou pelo escritório e quem está hoje no escritório. A gente meio que setoriza nossas funções para a gente poder andar. Tem pessoas que ficam só com a parte de 3D, tem pessoas que ficam só com a parte de detalhamento. A criação sempre fica comigo e mais alguma outra arquiteta, né? A gente desenvolve a criação e aí a gente demanda para poder correr com os nossos prazos, né? Temos 18 anos de formada, né? Eu tenho 18 anos de formada. Fiz as contas antes de chegar aqui. Eu falei, nem quero dizer quanto tempo tem, mas foi em 2006 que eu me formei. E é isso. Aí eu acho que hoje o nosso escritório já é bem conhecido na cidade, né? A gente faz muitas obras no interior e a gente tem evoluído. Passa por processos, evoluções, algumas coisas a gente fica nervosa, mas a gente vai seguindo e crescendo. E essa é a minha caminhada, né? É isso que eu pretendo. É sempre evoluir a cada passo, uma coisa de cada vez. E aí é isso, seguindo. Já tem uma bagagem boa, né? Uma experiência, saiu da caixa, né? Como a gente fala muito, que às vezes a gente precisa sair da caixa para pensar fora, para conhecer novas formas, né, de trabalhar, fazer cursos diferentes, né, uma experiência que você tem e que você até comentou, né, que é muito importante que as pessoas façam isso também, importante, né, sair um pouco do meio onde se vive, buscar pensamentos, né, diferentes, porque às vezes a pessoa está muito bitolada ali, forma e aí não sabe com que muito que vai trabalhar, fica um pouco perdido, né, eu creio que talvez quem esteja assistindo a gente esteja passando por essa situação e já fica com um pouco dessa dica, que mais para frente ela vai dar mais dicas para vocês sobre essa parte aí. Eu acho que foi crucial eu sair de São Luís, passar um tempo em São Luís, mas eu acho importante voltar, porque assim, a gente aprende, a gente evolui, mas a gente é daqui, né?
Então, a gente precisa entender que aqui é o nosso lugar e por que não a gente evoluir o nosso espaço, né? Porque muitas vezes as pessoas fazem um curso, vão para São Paulo, sei lá, ficam por lá, né? Mas a gente tem capacidade de voltar. Tem pessoas que hoje entendem qual é a importância de um arquiteto, que sabem que aquilo ali é um serviço que vai beneficiar ele, que vai ser como se fosse você vai ter mais... sabe quando tu tem mais desconto, quando vai ser mais prático para ti tu ter um projeto, você vai comprar certo, entendeu? Então, Sim. assim, é um investimento importante você ter um profissional que pense por você, que realize aquilo ali, né? Que coloque aquilo em prática, o que você tem em mente. Porque, às vezes, o que a gente tem em mente não funciona para o nosso ambiente, entendeu? Então, assim, hoje eu sinto São Luís, a cidade, tanto aqui em São Luís quanto no interior do Maranhão. O Maranhão ele está mais aberto à importância de um profissional de arquitetura. E aí isso é muito bom. E é também nossos cursos, tem vários cursos que estão abrindo, né? Quando eu me formei era só a UEMA. Hoje em dia a gente tem outras universidades, então tem um leque de arquitetos, os meninos são muito interessados em tecnologias, em inovações, e isso aí é muito importante. Mas você vivenciar o dia a dia fora da sua zona de conforto é uma experiência que você não consegue ter aqui, né? Então, assim, já que você se formou, você tem um tempinho aí para você lidar com essas questões de pessoa, de como é estar em um lugar que você não é conhecido, que ninguém te conhece, né? Porque se você se destaca no lugar onde você não é conhecido, então você vai se destacar aqui, que todo mundo sabe quem você é. Em São Luís a gente sabe quem as pessoas são. Então, se a pessoa já vem com uma bagagem de destacado em um lugar a maior, rapaz, aqui vai bombar, não tem Se como. ela já passou um nível, né, acima, né, questão, um nível de dificuldade por causa da questão do network, que o network influencia muito. Sim. Então, se ela já venceu lá onde ela não tinha um network tão bom, né, equiparado ao da cidade dela, quando ela voltar para a cidade, ela vai estar ali com a bagagem da experiência de fora e aliada a um network que é melhor. E vai agregar na sua cidade. Entendeu? Então, assim, é importante você trazer novas ideias, novas cabeças, novos pensamentos para cá. A gente precisa também. Então, você vai sentir que as pessoas vão entender, vão abrir o olhar, vão abrir o ouvido para poder escutar o que você está falando. Porque você já vem de uma bagagem de fora, né? Alguma coisa. Então, é o tempo todo a gente se estudando, reinventando, procurando, viajando. Isso faz parte do nosso processo de arquitetura, de projetos, né? A gente ter experiências diferenciadas, ter percepções diferenciadas, isso faz parte de todo o processo. A gente abre nossa cabeça, a gente fica mais inspirado, né? Então, é importante você ter essa vivência, abrir, sair um pouquinho da sua caixa. Isso é interessante mesmo. Foi até bom, acho que eu vou viajar, vou gravar uns podcasts fora, para me voltar com umas novidades aqui para esse podcast também. Vamos agora entrar no assunto principal do nosso podcast de hoje. Qual a importância de contratar um profissional de arquitetura? Esse é o tema principal do nosso podcast. Eu vou fazer uma puxadinha aqui. A gente tem um relógio ali que fica aqui, é 1 hora o nosso podcast. A gente tem um relógio ali e às vezes eu fico olhando pro relógio ali e fico imaginando como é que a gente vai falar esse tanto de tempo. Mas, gente, o que ela vai falar aqui é o que ela trabalha, é o que ela vivencia. É a vida profissional dela. Ela tem muito assunto para falar. Que se desse para ficar falando 3 horas, ela iria conseguir ficar falando. E a gente também. Então, assim, vamos agora iniciar esse assunto. O tema principal é... Fernanda, por que a pessoa, ela comprou uma residência? Sim. Certo? Vamos usar exemplos práticos. Para não ficar muito, né, chato o tema. Ela tem uma residência ali, ela comprou, adquiriu uma residência e ela quer fazer uma reforma. E por que ela tem que contratar um arquiteto? Ou então ela tem um terreno, né? Ela tem um terreno ali e ela, sei lá, baixou uma planta aí da internet. Vou fazer do meu jeito. E qual a importância, qual é a diferença? A pessoa vai fazer da casa dela, vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V da internet ou ela vai contratar um arquiteto? Qual a diferença que faz essa pessoa contratar um arquiteto, seja para uma construção do zero, para uma reforma, para uma ampliação,
ou só para dar uma repaginada na casa, dar uma mudada no interior da casa? Qual é essa importância? Explica para esse público que está em casa, que às vezes fica com dúvida ou fica achando, não, eu vou gastar com arquiteto, já tenho que gastar com a obra, é mais caro. Isso, vale a pena contratar esse profissional de arquitetura? Então, olha, eu digo que o profissional de arquitetura é uma economia. Você está economizando. Você está economizando tempo, você está economizando o valor, preço de tudo que você está comprando, né? E você está economizando sua cabeça, porque você não tem que pensar nisso. Depois de um tempo, eu já entendi que cada macaco no seu galho, né? Então, assim, cada um na sua especialidade. Então, assim, quando a gente vai fazer um projeto, primeiro a gente faz todo um briefing com o cliente. Então, ele vai dizer, olha, minha ideia é essa, eu quero minha família desse jeito, eu quero um espaço que eu consiga olhar minha piscina, meu dia a dia é assim. E a gente trabalha para que isso seja atendido em todos os momentos, em todos os espaços da sua casa, né? Então, essas coisas, para quem não tem essa vivência de projeto, ela não consegue perceber ventilação, como é que você vai saber aonde botar a piscina, aonde botar o lugar que você fica mais tempo, se botar mais no sol, se é mais na sombra. Então, esse é o primeiro estudo, que é o estudo do terreno, que só quem conhece, quem fez uma faculdade ou quem entende da matéria vai saber te explicar o que é para fazer. Então, começa daí. Então, você pegou um projeto na internet, você vai aplicar no seu terreno, você sabe se ele está no lugar certo, se seu quarto vai ficar no poente, se seu quarto vai ficar no nascente, se ele vai ficar quente, o tamanho, se vai te atender para uma cama de 2x2, entendeu? Então, assim, a gente pensa na funcionalidade daquele ambiente, daquela residência ou daquele ambiente, se for uma arquitetura de interiores. Primeira coisa. A segunda coisa é que você vai ter exatamente, se você fizer um projeto bem pensado, o que o projeto for apresentado para você, você vai ter aquilo ali dentro da sua casa. Porque quando a gente faz o projeto, a gente faz o trabalho de planta baixa, a gente faz o trabalho de ventilação, a gente faz o trabalho de 3D, você tem exatamente o que você vai ter na vida real. No projeto, sai exatamente igual à vida real. E aí só se você não quiser, mas você sabe aonde você vai chegar. Quando você tem um foco de saber aonde você vai chegar, é muito mais fácil você se programar. Nem que demore. É muito difícil você fazer uma casa. Vou fazer o projeto aqui, vou construir em 6 meses, está tudo pronto. É difícil, é raro eu ter um cliente que comece e termine 100% a sua casa. Porque a gente entende que é custo, a gente entende que tem outras questões que vão aparecendo no meio da obra e que é uma obra mais ou menos que dura 1 ano e meio, 2 anos. Até você finalizar, tá aqui, é minha última decoração e está exatamente igual. É um processo. Então, assim, você sabendo o que você tem em mente e até onde você quer chegar, é mais fácil você traçar um plano. Entendeu? Então, assim, é uma economia. Porque imagina você fazer um projeto, você fazer uma obra sem projeto. Chegar lá e você fala, essa cozinha está pequena, não cabe meu freezer. Vamos quebrar, vamos fazer mais para lá. Isso tudo é um custo que você acha que é pouco, mas somando, é um custo muito alto. Você dobra o valor da sua casa. Retrabalho, né? Retrabalho. Imagina você não ter um projeto de estrutura. Você quer fazer um segundo andar e a sua laje não está preparada para isso. Entendeu? Então, quer dizer, fiz tudo e chego até aqui, não consigo fazer o segundo andar que eu quero. Então, assim, se a gente pensar bem, inclusive pensar, olha, hoje eu sou um casal, sou eu e minha mulher, mas eu quero ter tantos filhos, como é que eu vou fazer para poder aumentar esses quartos? Fazer uma programação, você economiza. Então, o arquiteto, ele te dá essa economia, é isso que a gente tem que pensar. Vamos pensar no valor de projeto, né? Um valor de projeto não é o valor que você vai gastar nem na sua estrutura da sua casa. Entendeu? Se você for pensar, o valor de projeto é muito grande. Não. Para você fazer o volume da sua casa, ela não chega nem ao valor do eletricista. Entendeu? O eletricista vai lhe cobrar mais do que o projeto. Não é melhor você ter um projeto bem redondo, bem pensado, de acordo com a sua necessidade, do que fazer aventurando, né? É um investimento muito grande você fazer qualquer reforma hoje. Qualquer reforma é grande. Um quarto de bebê você gasta mais de 30 mil reais. Não tem como. Se você for trocar piso, se você fazer forro, se você for fazer móveis, se você for comprar berço. Então, é um investimento grande.
É importante você ter uma pessoa para lhe auxiliar. E é importante você ter uma conversa sincera com essa pessoa. Fernanda, minha casa, ela tem que chegar, eu só posso gastar até tanto. Aí essa pessoa tem que ter assim, bora. Isso, dá pra gente fazer até tanto. Mais do que isso que você quer, não dá para fazer. Ou você aumenta. Então, a gente tem que ter essa conversa, sabe? Quando o cliente me vem com o orçamento dele, é mais fácil. Porque, às vezes, o cliente vem com uma ideia, assim, maravilhosa, né? Eu olhei no Instagram, que o Instagram é maravilhoso, mas ele dá 1000 ideias, né? Instagram e Pinterest. Então, assim, eu quero isso, mas eu tenho isso. Aí a gente, não. Com isso aqui não dá. A gente vai organizar para a gente ter um pouquinho disso, mas totalmente não vai dar, porque o seu orçamento a gente vai chegar mais para cá. Né? Então, se a gente tiver esse diálogo, a gente consegue desenvolver. E o cliente não vai ter uma surpresa de que, meu Deus, eu pensei que ia gastar uma coisa, estou gastando o dobro. Se você pensar bem e trabalhar bem os processos de projeto, você não vai ter surpresa. Se você chegar e falar, eu tenho minha possibilidade de chegar até aqui e o arquiteto conseguir de entregar isso, você não vai ter surpresa. Mas é um processo longo. Fazer um projeto não é assim. Fernanda, eu quero fazer um projeto, me entrega amanhã. Não é. A gente precisa pensar em várias coisas, porque até o cliente muda de ideia ao longo do projeto. Eu digo que todos os meus clientes ficam muito férteis, né? Eu não sei quantos, inúmeros. Eu acho que mais de 20 casais que eu peguei recém-casados, no meio da obra engravidou. Estou com um agora. Eu falo assim, tu casou há quanto tempo? 2 anos. Nem quero. Eu digo, tu vai ter até o final da tua obra. Porque eu já sei que o escritório lá o meu escritório é fértil, já ela engravida. Bora guardar logo um espacinho aqui, porque eu sei que... da fertilidade, não precisa nem procurar os médicos para essa questão. Não precisa. Tem um arquiteto aqui que já resolve. Eu falei assim, rapaz, daqui a pouco a gente vai fazer esse quarto. E é muito fácil, assim, meu Deus, eu acho que vários clientes engravidaram no meio. Então, assim, a gente já deixa, quer ter quantos? Então, vamos fazer aqui para dar esse quarto um pouquinho maior, para dar 2 camas, sabe? Pensando mais ou menos no futuro. Então, tudo isso... Você vai trazer a sogra para morar depois? Quem fica contigo, né? Tem parente no interior, a tua mãe mora aqui, então tem que ter sempre um quartinho para quando ela vier para São Luís, entendeu? Então, assim, são várias questões. E a gente é tão assim... Por isso que o meu escritório é arquitetura com conexão. Porque a gente se conecta de uma forma com os clientes que eles viram amigos. No começo do meu escritório, eu fazia muito quarto de bebê. Muito quarto de bebê. Porque quando eu comecei a trabalhar, eu casei, logo engravidei. E parece que uma coisa chama a outra, né? Então, eu fazia muito quarto de bebê. Eu era até conhecida como arquiteta dos quartos de bebê. E aí, era um projeto muito rápido. Porque quando a mãe te procura, ela acabou de saber o sexo. E aí, ela já tem, sabe quanto? 4 meses. Ela tem até 7 meses para ter o quarto, né? Então, era um volume muito rápido de projeto, a gente não conseguia, às vezes, se conectar muito. Mas aquilo ali foi uma porta de entrada para mim, porque é um projeto que você se doa muito. E a mãe está muito sensível também, porque é o primeiro filho, é o segundo filho. Filho é uma coisa que é muito, né? É muito, sei lá... Conexão, né? Ela é muito raizada, né? O filho é uma coisa muito importante. Então, a maioria dos meus clientes são clientes que eu fiz o quarto de bebê e depois a família cresceu, eu fiz o quarto do filho, daí tá pequeno o apartamento, vamos para casa. Então, hoje, os projetos de escritórios geralmente são, se você for pensar, são a casa desses clientes que eu comecei com quarto de bebê e que hoje eles estão por uma casa porque eles querem dar mais conforto para as crianças. Aí, nesse momento, o projeto já fica maior, entendeu? O processo de projeto já é maior. Você conhece mais o cliente, porque ele tem que ter mais reuniões contigo, porque a gente tem que conversar com o marido, com os outros filhos e tal. Vem, às vezes, a mãe e o pai. Então, a gente já tem... Aí a gente se conecta com o cliente tão verdadeiramente que eles viram amigos, né? Convida para o aniversário das crianças e tal, e viram assim bem íntimos mesmo. Então, por isso que eu acho que o processo de projeto, ele começa com a conexão verdadeira com aquele cliente arquiteto. Uma questão confiança mesmo. O arquiteto vai se abrir para escutar
Porque a gente tem que pensar, porque às vezes tem aquela tipo assim, aquele estereótipo, né? De que o arquiteto quer aparecer. Não. Eu não acho muito isso. Eu acho que eu me sinto como uma pessoa que eu estou ali para prestar um serviço e para fazer o melhor que eu posso por aquela pessoa, por aquela família. Então, eu estou ali para me doar. Quando eu estou com um cliente, eu esqueço os outros. Eu estou com ele, eu estou 100% voltada para ele. Então, nessa minha ida nesse sentido, eu me conecto muito fácil com o cliente. Eu entendo a dor do cliente. Eu me coloco muito no lugar dele. Né? Tipo, eu quero isso, o que tu acha? Meu sonho é ter um lugar para o meu filho brincar, entendeu? Para ele se sentir bem, para ele trabalhar algumas questões que ele precisa de motricidade. Como é o nome? Aquele negócio de como é? Motoricidade, Gleice? Que tu fica mexendo nas coisas, como é? Coordenação motora? De coordenação. Coordenação motora. Motricidade, sei lá, é um nome assim. Eu preciso... esse aqui é um específico, entendeu? Tipo assim, meu filho precisa ter contato com a areia, porque ele precisa perder algumas características. Meu filho precisa de um espaço para estudo, porque a atenção dele sai muito rápido, né? Então, assim, são especificações que um cliente te passa quando ele já está se sentindo conectado contigo. Não, eu vou falar para a Fernanda quais são todas as minhas dores lá dentro, verdadeiramente, que é que eu preciso resolver, porque ela vai entender. Porque ela vai receber essa informação e vai prestar atenção nesse detalhe bem aqui. Funciona como uma psicóloga também. A tem gente que é escutar tudo. o cliente, né? Mas a gente tem que, né? mas a gente tem que escutar, entendeu? A gente tem que se livrar do ego, nosso ego, para entender que você está ali para servir aquela pessoa, entendeu? Sair meio assim da sua casca mesmo e ser uma com essa pessoa, entendeu? Então, essa conexão, ela sendo feita verdadeiramente, impossível o cliente sair de perto de você. Ele vai entender que você vai ter a confiança em você, vai entender que aquilo ali que você está entregando para ele é o melhor para ele. E é um cliente que fica fiel. Não tem como. Então, acho que eu já até me perdi onde é que eu estava. Não, assim, eu sempre pego algumas frases que você disse e trago à tona, né, fazendo uma análise. Você disse que na época você tinha casado, né, engravidou e, coincidentemente, as coisas convergiram para você pegar muito quarto de bebê. Sim. Né? Você disse que você acredita nisso, eu também acredito, as coisas vão conspirando elas a favor. Às vezes você ali tá numa situação, né? Eu vou fazer uma situação. Então, por exemplo, quando a gente, por exemplo, faz uma amizade, assim, ó, você conheceu uma pessoa, fez uma amizade, de repente aquela pessoa já aparece vários projetos Sim. de amigos dele, querendo projetos de arquitetura, que nem procuravam isso, e eles, não, eu conheci uma arquiteta agora, estava numa viagem, e a gente se conheceu lá, com nossos filhos brincaram lá no local, e aí eles começam a te indicar bastante projeto, é incrível isso, como o meio que você vai se inserindo, vai tudo conspirando a favor, isso é incrível isso. Eu acredito muito nisso, eu acredito muito no universo, que eu acho assim, o universo eu sempre falo isso, é um local de infinitas possibilidades. O universo, ele tem infinitas possibilidades. E assim, quando você já tem um projeto na sua cabeça, é porque ele já existe. Entendeu? Aí, às vezes bate um medo, né? Meu Deus, é muita coisa. Não tem medo. Se está acontecendo para ser realizado, é porque vai acontecer outras coisas paralelas para ele se concretizar. Porque às vezes o medo barra a gente, né? Mas não tem dúvida, não tem como ter dúvida. Assim, às vezes a pessoa pensa assim, eu vou me casar, meu Deus, mas eu não tenho como sustentar uma família. Não se preocupe. Você vai conseguir. Alguma coisa vai movimentar. O movimento vem e começa da gente, sabe? Então, eu acho que o acreditar que isso é possível vai fazendo as coisas acontecer. E acontece. Porque quando eu me casei, eu pensei que eu ia ter um filho. Olha o tanto que eu consegui.
né? Olha o tanto que as pessoas que foram meus primeiros clientes já chegaram, entendeu? É tudo porque a gente vive primeiro um dia de cada vez. Não adianta tu ficar pensando no futuro. No futuro é o futuro. Vamos começar aqui. Qual é o primeiro passo? Ter o terreno. Qual é o segundo passo? Fazer o projeto. Te acalma. Vai dar certo. Depois, vamos viabilizar o projeto. Depois, vamos começar a fundação. Vamos fazer... E a gente vai fazendo com que as coisas vão acontecendo. Fernanda, aqui está muito... Esse orçamento de revestimento ficou muito caro. Meu Deus, nunca imaginei. Calma, respira. Vamos lá, vamos refazer aqui. Vamos pegar... E isso em todas as etapas do projeto. Vamos fazer um similar, vamos diminuir aqui, vamos botar para colar, vamos diminuir na metade. Existem possibilidades para que as coisas desenrolem, mas, primeiro, o cliente tem que estar aberto para conversar com o arquiteto e o arquiteto tem que estar aberto para entender a dor do cliente. Então, por isso que a gente tem que estar conectado. Se tiver, não tem jeito. Pode dizer que não, mas vai. Vai dar certo. Não tem, eu nunca vi esse tempo todinho de escritório, eu nunca vi que não tenha dado, né? Nunca vi que não tenha dado. Porque a gente trabalha também, além disso, a gente trabalha a cabeça deles, né? Porque, imagina tu fazer uma casa, tem uma hora que tu pega um orçamento, cai para trás. Né? Meu Deus, como? De onde eu vou tirar isso aqui? Mas dá. É impressionante como dá. Por isso eu acredito muito no universo e nas milhares de possibilidades que ele tem. Porque ele tem, mas você tem que... Esse pensamento que eu também penso assim, e eu sempre vejo, né? Se você, por exemplo, o terreno, aí você está negociando ali o terreno, aí o casal, sei lá, a pessoa, né? Às vezes está solteiro, às vezes está casado, às vezes não tem ninguém, mas adquire o terreno. Então, eu sempre acredito que se ela conseguiu adquirir, é porque ela pode. Se deu certo, não se preocupe, porque a parcela o dinheiro vai chegar para a parcela pagar. Com certeza, né? também aí, acredito. Quando não dá certo, não dá certo nem do começo, mas vai rodando, vai fazendo, vai dando certo. Pode acreditar que às vezes a pessoa não acredita que ela pode, né? E às vezes, né, algumas situações, né? Eu conversando com um cliente, né? Uma vez um cliente chegou para mim e disse assim, o cliente não estava acreditando, né, e tudo. Ele chegou a pedir um orçamento, né, veio com o projeto já todo pronto, só pediu um orçamento para construir. Aí eu passei o orçamento para o cliente. Quando ele pegou o orçamento, o cliente disse assim, Rony, o valor que eu tenho para construir é a metade desse valor que tu me deu para o orçamento. A residência tinha 800 metros quadrados. Eu, na verdade, né, às vezes a gente fala algumas coisas assim, rápido, assim, um pouco sem pensar, ele diz, o que eu faço? Eu disse, tu constrói a metade dessa casa, que era 800 metros quadrados. Faz só 400, que é o tamanho ótimo. Tu diminui ela para 400 metros quadrados, que é uma casa de 800 metros quadrados, é uma super casa, né? Uma casa de 400 metros quadrados já tá grande, de 800 é o dobro. Aí o cliente olhou para mim e que ele queria outra resposta, né? Eu achei que eu fui ríspido com ele, depois eu não, me desculpa, né? Porque às vezes eu falo alguma coisa assim mais direta pro cliente. Eu tenho uma coisa que eu tenho trabalhado muito comigo, eu queria ter mais essa paciência do arquiteto. Eu vou confessar, eu acho que o arquiteto sabe lidar mais com o cliente. O engenheiro... Eu, pelo menos no meu caso, eu já sou um pouco ríspido com o cliente. Tu é direto, eu não é ríspido. Eu sou direto, às vezes... Mas eu também sou um pouco direta. Eu dou umas respostas para alguns clientes que às vezes não... O cliente não fica satisfeito com a minha resposta. Ele, não, então eu vou procurar outro engenheiro, eu vou procurar outra construtora e tal, não sei o quê. Porque eu falo assim algumas coisas, né? Bem direta, né? E aí eu tô me policiando com isso. Mas assim, tem como diminuir, por exemplo, a questão do custo... Tem, gente. Por exemplo, a arquiteta, ela tem como trabalhar. Por exemplo, como que a gente vai? De repente, você está com um piso ali na casa que você achou lindo. Maravilhoso. Que está ali R$240 o metro quadrado. A arquiteta vai pegar um piso similar, parecido, você bota do lado, vai ter o mesmo efeito que de repente custa ali R$70, R$60. Vai diminuir muito. As bancadas, às vezes você está com uma bancada lá que o metro quadrado da bancada é R$2.000. Você vai ali, não, eu vou usar... Eu não entendo muito esses termos, tu entende mais do que eu. Não, eu vou usar ali um São Gabriel, que está R$700. Não, eu achei ali um verde Ubatuba. Engenheiro falando disso é até estranho, mas como a gente trabalha em construção, eu vejo nas notas os nomes, estudo o projeto.
que já está R$400 o metro quadrado. Então, você saiu de uma bancada de cozinha enorme, que o metro quadrado era R$2.000, sei lá, a bancada toda estava dando, sei lá, R$10.000 de bancada lá. Pronta, você conseguiu diminuir aquela bancada lá para, por exemplo, menos da metade do valor. O piso da casa você conseguiu diminuir aí 150%, então tem tanta coisa. E assim, gente, não é que vai cair a qualidade. Olhando, né, qualidade parecidas, né, que você consegue diminuir de acordo com o que você está pretendendo. A gente pode dar uma diminuída. Outra questão, só para pegar esse gancho, voltando a falar da residência desse cliente. E aí ele ficou muito triste, né? Depois eu pedi desculpa e tal. Ele veio e disse, tem algumas coisas que dá para baixar no projeto, mas tem que conversar com o teu arquiteto. Eu vi que tem umas coisas aí que tá bem... Às vezes, por exemplo, parede. Vamos ajudar o cliente, né? Vamos botar uma parede em cima da outra. Vamos deixar essa viga aqui sem um pilar de apoio, fazer uma laje diferente, que a laje vai gastar demais. Então, assim, aí a gente tem que estudar um pouquinho para poder ajudar o engenheiro, né? Porque às vezes o arquiteto inventa umas doidices, assim, muito louco. Aí, o engenheiro calcula, mas o preço da estrutura vai lá para cima. A estrutura vai lá para cima, porque não dá certo. Fazer com laje protendida, fazer com estrutura metálica para vencer vão em balanço de 5, 6 metros. Né? Aí assim, aí tem que ter o quê? Honestidade. Porque é bonito? É mais bonito? É mais bonito. Mas é mais caro. Aí você tem que perguntar, você está disposto? Porque aí, não tô. Então vamos botar um pilar bem aqui. Pilar bem aqui, vai ficar aqui escondidinho, a fachada tá igual, esse pilar aqui vai melhorar o custo da tua laje. Não quero esse pilar de nenhum. Então pague sua laje sem pilar, né? Não reclame. É o que a gente pode fazer. Mas assim, e vai andando. Vamos tirar um pouquinho daqui. Esse quarto aqui é uma dependência. Para que tu botar um piso de R$400 numa dependência? Entendeu? Esse quarto aqui é o meu home office. Para que tu vai botar um piso de R$400? Vamos botar um piso maior na sala. Bonitão, um lugar mais visível, né? Que você vai receber as pessoas. Vamos investir um pouquinho mais na sala, no seu quarto, no seu conforto. Né? O home office a gente faz um negócio que fique parecido, mas vai ser só armário e tal, entendeu? Então a gente tem que dar as soluções para eles. Quarto de visita, cai um pouco mais, né? Quarto de visita, vamos fazer o armário mais simples. Né? Vamos botar uma iluminação básica, mas vamos botar aqui na fachada uma iluminação bonita. Então, a gente tem que tirar um pouquinho dali, botar um pouquinho lá, né? Para poder dar certo. Tu não vai me meter um piso de R$60 cair, né? Mas dá. Enfim, esse cliente, ele reajustou o projeto dele, não ficou a metade do valor, ele também não diminuiu. Ele queria uma casa desse tamanho, era o sonho dele, acho que o sonho a pessoa tem que correr atrás. E ele iniciou a obra, correu atrás do restante e terminou e deu certo. Né? E aí conseguiu. Minha irmã não tem medo, não precisa ter medo. Se está desenhado, é porque vai dar certo. É dessa forma que eu penso também, Fernanda. Não precisa ter medo, respira e vamos começar pela fundação. Tem dinheiro da fundação? Tem. No final da fundação, tu vai ter o dinheiro para subir as paredes, já calma. Eu sempre digo que só termina quem começa. Tem muita gente que fala, Rony, eu tô com um projeto arquitetônico aqui, mas eu não vou construir agora. Aí faz orçamento para te fazer os complementares para mim. Aí eu passo orçamento, aí ele fica, rapaz, eu não sei se eu faço, eu não sei se eu vou construir esse ano, eu não sei se eu vou construir outro ano. Como aí eu sempre digo para eles, rapaz, só termina quem começa. Tu já começou, vai embora, faz os complementares, pega o orçamento da obra e pronto. É isso mesmo, tem que botar a cara e botar pra frente, porque vai dar certo, não te preocupa não. É isso mesmo. A gente agora, Fernanda, vai entrar num tema, né? Aqui, a sua equipe, quem tá por trás? Você falou que tem 10 pessoas trabalhando para você. 10 pessoas trabalhando para mim, gente, é muita continuando o papo, né, sobre arquitetura, uma puxadinha que eu ia falar, me voltou na mente agora, eu vou trazer. Né? Quando eu entro numa casa, eu já conheço quando for uma casa projetada por um arquiteto. Sim, certo? Já sabe. Teve um tempo que eu estava rodando atrás de casa, né, para comprar e tal. Eu queria comprar uma casa pronta, tava, né, querendo logo morar em apartamento e tal.
ou alugar, e tava, né, nessa... Querendo sair do apartamento. Querendo sair de apartamento. Aí eu acabei que eu aluguei, né? Mas tudo bem. Quando eu tava vendo essas casas, eu olhei muita casa que não tinha projeto de arquiteto. Eles foram fazendo a ampliação da casa de cabeça, né? Sim, foi fazendo foi. aqui. Eu entrava em casas que era labirinto. Eu dizia, Deus me livre, não vou morar numa casa dessa. Às vezes num condomínio legal, bem localizada, mas a casa era um labirinto, não tinha ventilação, a casa é quente, escura, não tinha iluminação. Isso desvaloriza a casa. Por exemplo, eu entrei no mesmo condomínio que fez uma ampliação com arquiteto e a casa ficou toda ventilada, toda assim. Que, por exemplo, a casa estava quase o dobro do valor da outra. Ou seja, o arquiteto, como você disse, você está economizando. É um gente, nós somos investimento, nós somos melhor ter um arquiteto do que investir na bolsa. Com certeza. E quem trabalha com imobiliária aí, o pessoal de imobiliária, vê qual é a dificuldade de vender uma casa que não tem projeto arquitetônico, que foi feita, como o pessoal diz, nas coxas, entendeu? Sem projeto. Ele copiou o quarto da internet, a cozinha do não sei da onde, do Pinterest, não sei o quê. Mini showrooms, né? Mini showrooms, assim, não tem ligação. Né, liga tudo com a conexão que foi o que ela explicou aqui para vocês. Quem está por trás da tua equipe são 10 pessoas. O que essas pessoas fazem? Elas são arquitetos? Explica pra gente aí. São 10 arquitetos. Nós temos 10 arquitetos e agora nós temos uma estagiária, né? Que tem 1 mês que está conosco aqui. Eu resolvi abrir a mente e chamar uma estagiária porque eu não tinha estagiária no escritório, né? Mas as meninas pediram muito e aí eu tenho uma estagiária agora. Então, assim, está sendo uma experiência muito boa com ela, porque ela é uma pessoa que tem muita vontade de aprender, né? Então, eu tenho uma arquiteta que ela é a Bruna, ela é meu braço direito, meu braço esquerdo, perna direita, perna esquerda. Ainda agora eu mandei uma mensagem para ela no meus sufoco, ela apaga os fogos, né? Ela apaga os incêndios. E aí ela fica praticamente no celular da corporativo do escritório, resolvendo as questões de obra, né? Porque, imagina, é muita gente me perguntando qual é a potência dessa iluminação, qual é o tamanho dessa fita de LED, esse revestimento bota onde? Muita obra acontecendo ao mesmo tempo. Se eu responder isso aí todo dia, eu não faço mais nada. Não trabalha mais, Não, né? Eu não faço mais nada. Eu ainda respondo de 8 às 9, eu ainda respondo. Depois de 9 eu dou para ela. Eu falei, Bruna, resolve aí, porque senão eu não consigo tirar aqui essa fila de projeto, eu preciso produzir. Até porque você trabalha com criação, né? E eu tenho então, que estar tranquila. Quem cria tem que estar com a mente boa para criar. Porque se eu estiver no sufoco, eu não vou conseguir sair um banheiro, né? Então, ela fica e também ela faz as revisões finais dos projetos, né? Os meninos finalizaram o detalhamento, ela dá uma revisada para eu pegar e revisar de novo. Porque como os projetos aumentaram, então, assim, essa parte de revisão tem que ser muito detalhada. Porque a gente não quer ter uma despesa, dar uma despesa para um cliente, né? A gente precisa ver onde é que está o ponto, se esse ponto vai atender, onde é que está a iluminação, se o ambiente está com a iluminação suficiente. São umas coisas que eu preciso perceber. Às vezes falta um spot ali, às vezes falta uma fita de LED acolá, às vezes falta um ponto de tomada. Então, o detalhamento, às vezes troca de revestimento, está com um revestimento antigo. Então, é um processo muito minucioso. Ela fica nos detalhamentos, mas ela fica mais na revisão e nesse atendimento do dia a dia do escritório, que eu preciso, né? O pessoal da obra está precisando de algum auxílio. O pessoal de orçamento também pede muito para tirar dúvidas. E ela fica. Bruna é o centro ali daquele escritório. E o restante da equipe? Aí eu tenho um pessoal que é só para modelagem. Tem um pessoal que só modela os projetos. A gente cria junto e ele modela para o SketchUp, que é o primeiro processo de desenvolvimento do projeto é no SketchUp, né? Que é um programa de 3D. Então, a gente eu modelo junto com eles, é o desenho que eu quero, a gente modela e faz alguns ajustes. Então, eu tenho um pessoal que faz só as modelagens e tenho a equipe que só faz a renderização.
Depois que a gente modela o projeto, a gente vai renderizar e vai transformar ele em foto, né? Vai trazer a textura, a iluminação, ele fica mais realista, né? Depois que a gente transforma ele em foto, né? Que a gente renderiza, que esse que é o termo, aí a gente apresenta para o cliente a imagem renderizada. Ali sempre tem 1 ou 2 ajustes, muito pouco, porque o nosso briefing é muito detalhado. São 42 páginas de briefing, né? São 3 tipos de briefing diferentes. É um briefing corporativo. Briefing é a entrevista que a gente faz com o cliente. Tem um briefing corporativo, residencial e de interiores, né? São 3 tipos de briefing, dependendo do tipo de projeto. Depois que a gente renderiza, então assim, é como se antigamente, no escritório, uma pessoa começava e terminava um projeto. Hoje eu percebi que se a gente fizer em setores, a gente roda mais o projeto. Então ele passa por 3 mãos um projeto, né? Ele passa pela mão da pessoa do SketchUp, pela mão da pessoa que vai renderizar, pela mão da pessoa que vai detalhar a marcenaria e pela mão da pessoa que vai detalhar o executivo. Então tem uma linha de produção. Tem uma linha de produção. Então, ele vai... Né, aquelas fábricas antigas, sou eu passando projeto. No final, eu reviso tanto a marcenaria quanto o executivo. Aí a gente entrega. Faz o processo de entrega. Foram muitas tentativas, né? A gente faz muita tentativa para chegar no que é ideal e nunca chega no ideal, porque a gente só chega no ideal no dia que a gente morre. Então, a gente sempre está evoluindo. E essa hoje, nesse momento, foi a forma mais dinâmica que eu consegui fazer com que as coisas andassem. Porque antigamente no começo, eu fazia todas as imagens de todos os projetos. Eu detalhava no AutoCAD. Eu fazia todas as vistas. Aí subia no 3D. Hoje eu não tenho mais como. A gente desenha muita coisa. Desenho e subo no SketchUp, porque eu já subo fazendo 3D. Né? Então, a gente tem que diminuir esse nosso processo de projeto. E aí, tem funcionado assim. Então, tem 2 meninas que são arquitetas, que ficam no home office, elas ficam na imagem, né, fazendo renderização, e no detalhamento técnico. Detalhamento que é o que vai para o engenheiro. Né? Corte, fachada, vistas. É o executivo, né? É o executivo, Tem uma pessoa que trabalha só com Revit, mas eu já estou ensinando todo mundo a trabalhar com Revit lá no escritório, que é uma mão na roda. Eu era do AutoCAD, né? Eu sou a amante do AutoCAD. Mas depois que eu vi o que o Revit pode fazer por você, aí eu já quero que todo mundo fique com Revit, né? Eu digo, não, vamos abandonar. Toda sexta-feira a gente tem aula de Revit no escritório. Eu tenho um dos arquitetos, ele é professor, inclusive, de Revit. E aí, depois que eu entrei com isso aí, a minha casa é detalhada, que assim, às vezes era 15 dias para detalhar, eu faço em 1 semana, ou 5 dias. Já corta a fachada. Menina, uma maravilha. Eu digo, gente, eu tô apaixonada por isso aqui. Faz detalhamento de áreas molhadas, agora eu tô detalhando até os interiores no Revit. Faz até os interiores também. Eu tô fazendo os cortes. Antigamente não se fazia muito interiores, né? Mas eu faço. E agora até a modelagem do sketch eu subo no Revit. Você lembra do Promob? Pois é, no começo era o Promob que fazia. Menina, era uma imagem dura, não era? Parecia um Minecraftzinho. Eu lembro, era bem engessada. Era engessada. Agora eu subo até o 3D no Revit. Eu subo no Revit, do Revit eu já transfiro para o Sketch, só aplico os acabamentos. Ah, maravilhoso demais. Então, faz corte de nível. As tecnologias que faz parte do nosso subtema, que vocês trabalham, o que é que essas tecnologias elas proporcionam, né? Ela facilita muito rapidez. A sua vida, mostra para o cliente realmente como vai ficar a casa dele, já faz todos os testes de iluminação, essas questões. Olha, o né? Revit, por exemplo, ele faz o teste da iluminação poente, nascente e poente, né? Tu pega teu terreno, bota no norte magnético e já faz todo o processo. Olha, aqui o estudo solar todinho. Ventilação, tu sabe onde é que vai chegar. Os cortes, gente, é maravilhoso. Isso é coisa de Deus que inventou. Então, hoje, o seu escritório trabalha com o que tem mais de ponta aí no mercado, que é o Revit, né? Essa tecnologia. E ela facilita muito, né? Por exemplo, a gente, na parte de engenharia, quando a gente pega um projeto para fazer orçamento de uma obra, é bom, porque o Revit,
ele já dá o quantitativo Já dá tudinho. de parede, o quantitativo de pintura, de tudo, já vem tudo Os detalhado. No AutoCAD a acabamentos. gente tinha que abrir o projeto, Fazer conta. tirar todas as medidas, Meu somar, Deus, fazer gente, a isso é uma planilha, loucura. demorava aí 3 dias aí só fazendo o levantamento de quantitativo. Uma doidice. Para depois ir fazer, pesquisar preço, para poder passar orçamento Gente, aí eu pra fico cliente. pensando, no Revit, eu acabei de apresentar uma casa, acabei de entregar um projeto. Aí eu pedi o quantitativo, 5 segundos ele me mandou. Eu falei, gente, o que eu tava fazendo na minha vida sem esse programa? Que maravilha. Isso é coisa de Deus, esse programa maravilhoso. Dá mais liberdade. O pessoal diz que a tecnologia veio para substituir o ser humano. Eu não penso dessa forma. Eu não sei daqui a 100 Você tem que anos saber como é que vai usar, tá. né, também, porque o povo acha que se tu entrar nesses esses chatpad, não sei o que, Chat GPT. GPT e falar, quero uma casa de 5 ambientes, e eles vão te entregar uma casa. Não é bem assim, ele não sabe quem é você, né? Ele não estudou a mente do não cliente. sabe. Então, é como eu estou dizendo, essas tecnologias que veio, 5 segundos ela deu ali e tal, tudo, vê essa tecnologia, mas assim, ela te dá mais liberdade para te trabalhar com o pensamento, que é criação. Em vez de ela ficar ali muito tempo ali no AutoCAD fazendo um monte, ela criou, o programa já vai interpretar a criação que você fez na questão do projeto, né? Então você tem mais tempo para pensar do que ficar ali em programa, naquele trabalho manual, né? O Revit, né, foi assim uma bênção. Já quero até a parte de interior, já quero fazer tudo no Revit, porque é muito, muito prático pro escritório você lidar com essa tecnologia. Essas tecnologias elas estão avançando todo o tempo, né? Todo tempo. Na engenharia, né, a gente tem os softwares que faz esse projeto estrutural. Cada vez mais eles vão aumentando a compatibilização entre todas as disciplinas. Por exemplo, hoje eu recebo um arquivo do arquiteto em IFC, que o Revit gera. Eu consigo ver toda a volumetria, coisas que às vezes no projeto em CAD eu não conseguia ver alguns rebaixos aqui, outros ali, uma pontinha que saía, que no corte não estava, mas na cabeça do arquiteto estava. Eu não teria como adivinhar que no corte, que não passou naquela fachada, que era uma pontinha mais para lá, porque a vista da fachada está de frente. Na lateral não pegou um elemento, ficou na frente da ponta daquela viga e eu não conseguia, às vezes, com o IFC eu importo e eu consigo visualizar e eu vou montando a estrutura toda dentro do IFC. Isso agora eu comecei a trabalhar recentemente com essa tecnologia e eu estou fazendo os projetos dentro do IFC. Eu puxo e tudo que está lá eu tenho que preencher. Toda a estrutura do arquiteto eu tenho que preencher com estrutura. Não pode ficar, por exemplo, no projeto arquitetônico, um elemento de volumetria da fachada passando sem estrutura. Tem que ter a estrutura para segurar aquela. Então lá, quando a gente visualiza o UFC, a gente já consegue. Não, então aqui eu tenho que passar uma viga em balanço para poder servir como estrutura. Então, assim, essa tecnologia veio para facilitar gente, muito. É maravilhoso. Imagina tu fazer uma planta baixa, tu não sabe nem como é que tá teu interior, tua volumetria. No Revit tu já sobe a planta baixa, tu já vê a volumetria. Não, esse quarto ficou muito para frente, vamos descer um pouquinho pra gente mexer nessa volumetria. A varanda aqui ficaria interessante. Tu já vai mexendo, tu sobe a casa. Acabou. É como diz que o Revit faz a construção já. É como se estivesse construindo a casa ali, simulando a construção da casa ali no computador. E quando for para construir, a casa já foi construída no computador, já fez como se fosse feito um protótipo, né? Sim. Que hoje em dia o pessoal tá até, às vezes, né, com o avanço da tecnologia, com a impressora 3D, eu já vi alguns escritórios de arquitetura que eles já faz a maquetezinha. Contratam uma empresa terceirizada, uns compram a impressora, né, no próprio escritório e outros terceiriza. Assim como você pega vou mandar rodar ali um panfleto numa gráfica, você manda rodar a casa lá ou imprimir o projeto de plotar para mandar para obra. Às vezes tem escritório que manda imprimir em 3D a casa e aí no dia da entrega para o cliente entrega a casinha numa miniatura. Eu já vi alguns escritórios fazendo isso, cara. Que lindo. Muito legal, porque
Porque o cliente, ele tá vendo o protótipo da casa dele, não só em 3D no computador, ele tá vendo aqui, pode pegar aqui na... Sim, a casa, né? janela. Eu acho legal, interessante. Sabe uma outra coisa que a gente tem feito? Que antigamente a gente apresentava só a imagem, né? Só as imagens em 3D. E hoje em dia a gente faz tipo um vídeo. A gente faz um vídeo de você entrando na casa, olhando a sala, como se você estivesse dentro da casa, passeando por ela. Então hoje a gente já faz tipo esse tour. Faz um tourzinho pela parte do térreo da casa, a varanda, essa parte assim. E é muito legal. Eu digo assim para o Rubens, que é quem faz esse tour para mim, que é lá do escritório. Eu falo assim, olha, tu tem que emocionar. Bota um negócio pra pessoa ficar para chorar. Porque a gente bota gente, é maravilhoso. Tu sente o som do vento, a brisa, o som das folhagens batendo, os passarinhos. É como se você estivesse lá dentro. Nosso próximo passo, que eu nem sei se eu devo fazer, é botar o óculos 3D. Porque a pessoa, com o óculos dentro, ela vai se sentir dentro do ambiente. Porque poder andar no... ela vai sentir que ela mesma está andando no ambiente. Que é a realidade aumentada. Que né? é a realidade. E dá para a pessoa entender isso. Então, ela vai entender qual é o tamanho da sua sala, a altura do pé direito, qual é a sensação que ela vai ter ao entrar na casa. Esse aí é o nosso próximo passo. Porque a gente já está fazendo os vídeos e agora a gente vai entrar com esse processo do óculos. E agora eu já quero fazer essa casinha de protótipo. Eu vou já atrás de uma impressora dessa aí para mim. Pois pronto. Só quem ganha é o cliente com essas aproximações do projeto dele. Ele vai andar na casa dele virtualmente antes de morar na casa e de repente ele pode ter uma ideia. Eu achei que essa escada aqui, Fernando, vê se tu não consegue botar essa escada para aquele outro lado, porque eu acho que aqui para cá só queria que ficasse a cozinha para cá. Então ele já vai entender, porque depois que a casa estiver pronta, para quebrar, para reformar, isso não é para acontecer. Redondo, mas de repente, né? O projeto sai redondo, ele vai saber que quando ele entrar naquela casa, ele vai sentir essa atmosfera que a gente está tentando fazer de toda a forma que ele entenda, que ele se insira naquilo ali, né? E aí eu acho que aquilo ali é o início de um sonho, né? Sim. Você tá visualizando o sonho. Todo dia, antes de dormir, tu vai olhar esse vídeo. Todo dia, ele vai dar certo. Ele se empolga mais, acho que, com essa questão, né? Eu sempre digo que quando a gente vai entregar projeto de estrutura e complementar com aquele monte de ferragem, aquele monte de fiação. O cliente olha, ele, tá bom, manda pra obra. Agora, assim, o arquitetônico, ele pega o arquitetônico e ele vai sentar com os amigos na mesa, vai mostrar no jantar da família. Aí, pai, como é que vai ficar minha casa? Aí, mãe, como é que vai os amigos? Aí, meus amigos, olha aí, ó, minha fachada. Tá bonita. Aí ele vai passar tudinho. O cliente não vai chegar com aqueles monte de garrancha aqui, de fiação elétrica, de tubulação. Quando é prédio comercial da clínica, essas coisas. Aqui, ó, aqui vai ter 3 extintores de incêndio, aqui vai ser... Geralmente não é assim, geralmente o que vislumbra mais, o que o cliente fica mais, lógico, um projeto arquitetônico, né, os interiores e tudo mais, né? Então, a gente tende convide isso, mas porém que o outro é funcional e precisa ter dentro da arquitetura. A gente... Agora, Fernanda, a gente precisa falar de um tema muito legal. Né? A gente pode dar uma puxada desse tema que eu falei, porque a gente pode falar da importância do engenheiro com o projeto, junto né? com o projeto, na arquitetura, na obra, mas tem um quadro do nosso podcast que é sobre dicas. Tá? Então eu preciso, né, a gente falar sobre quais dicas você deixa para quem está aqui em casa, nos assistindo, que dicas que a Fernanda vai dar para vocês. Vocês querem saber? A Fernanda vai dar agora umas dicas para vocês, para recém-formado. Isso. Ou até para quem se formou, mas não está trabalhando na área, o que ela vai dizer aqui, o que ela está pensando nesse momento para falar para vocês, né? Vocês vão poder acompanhar, porque, Fernanda, eu te sigo também, muitas pessoas te seguem e você sabe que você já está no mercado já esse tempo todo, você se torna inspiração na vida das pessoas. Mas as pessoas agora escutar você falando, você dando essas dicas, vão continuar lhe assistindo e no nosso podcast você vai estar falando para esse pessoal, dando essas dicas, quais as ideias que a pessoa, quando ela vai sair da faculdade, ela está nervosa. O que eu vou trabalhar, com o que eu... Talvez você passou por isso. Eu posso dizer o que eu fiz.
Certo. Né? Sim, muito que interessante. eu acho que se eu te disser o que é que eu fiz, que foi... porque alguns caminhos eu segui errado, mas os caminhos que eu segui certo, eu vou dizer. A primeira coisa que eu fiz não foi apenas estudar a faculdade de arquitetura. Então, eu sempre estava, a partir do quinto período, dentro de algum lugar que trabalhasse com arquitetura. Né? Por exemplo, uma coisa que foi muito, muito, muito importante que eu vivenciei foi trabalhar no loja de modulados. Por um tempo. Eu trabalhei numa loja de modulados e essa loja me deu muita percepção do que é uma arquitetura de interiores. Quais são as alturas, quais são as larguras, profundidades de bancada que são interessantes para você proporcionar para o seu cliente, que são funcionais. Né? Então, eu acho que vivenciar a parte de interiores ou vivenciar em um outro escritório de arquitetura, iniciar trabalhando já, assim, quinto período, começar a fazer um estágio, entender como funciona e tal, é uma coisa muito boa. Né? Eu faria sempre. Né? Foi uma coisa que, primeiro, me deu muita vontade de estar no mercado, porque eu estava dentro de uma empresa, eu falei, não, quando eu tiver minha empresa... Então, assim, fomentou isso dentro de mim. E, segundo, me deu muita realidade do que é. Porque a faculdade é uma coisa, mas você está na rua, né, no campo, é outra. Então, me deu muito, assim... me visualizou muito o que é que eu estudava. Eu estudava ergonomia e eu tratava disso nos projetos que eu tinha que vender. Né? E me ajudava muito a vender. Porque nós somos vendedores, né? Nós temos que... O primeiro contato com o cliente é você vender o seu projeto, seu serviço, né? Seu diferencial. Então, a parte de mobiliários, de móveis planejados, me ajudou muito a vender, a explicar por que esse projeto era importante, por que esse tamanho é legal, né? Por que essa porta tem que abrir desse jeito. Então, me deu uma visão muito mais ampla de interiores. A segunda coisa é sempre investir em um curso. Um curso de iluminação, um curso de arquitetura de interiores, um curso de tecnologias, AutoCAD, não sei, Revit, Sketch, 3D, né? Um curso para que você tenha uma apresentação boa, né? São as duas coisas. A outra coisa é sair da sua caixa, sair da sua zona de conforto. Sair mesmo é difícil, mas se bote para sair. Eu vou sair. Nem que... Não posso sair daqui e ir para São Paulo. Vamos procurar um curso. Às vezes tem dentro da faculdade tem linhas de estudo, não tem? Que você pode viajar, né? Fazer um curso por um tempo, fazer um intercâmbio de uma faculdade. Procure, né? Procure isso. Vai haver possibilidades para você. Sai da zona de conforto. Se der errado, volta para a zona de conforto. Mas faça esse movimento. Tá? Se você fizer esse movimento, alguma coisa vai acontecer diferente. Então, você sai do comum. Você não é só mais uma pessoa que está se formando. É uma pessoa que está se formando que já tem bagagem, que já tratou com outros arquitetos, que sabe o que é iluminação, é uma pessoa que já vivenciou outras realidades, né? Você já tem um diferencial, né? Outra coisa, mas antes de tudo isso, é você amar pessoas, porque a gente trata com pessoas e pessoas. Tem pessoas que são maravilhosas, tem pessoas que elas precisam se tornar maravilhosas. Que eu digo, né? Essa aqui eu vou fazer, ela é maravilhosa. Né? E essa aqui ela já veio maravilhosa para mim. Essa aqui eu vou transformar. Então, você tem que ter aquela vontade de transformar, né? Essa pessoa... E tem que ter muita paciência, coração aberto, ter tranquilidade. Porque essas pessoas que precisam se transformar em maravilhosas, elas têm um negócio assim que elas querem tirar você do sério. Mas a gente consegue. Então, se você tem essa condição de tratar com pessoas diferentes, é um ponto positivo. Se você não tem, você procura. Procura ter. Porque eu vou te dizer, não tem jeito. Eu confesso que eu já perdi, às vezes, já paciência com alguns ter. clientes, mas é uma coisa que eu peço assim para mim, trabalhar dentro de mim. Eu já melhorei, foi muito, mas já perdi paciência com alguns clientes que parece que tiram do sério, mas assim, é porque às vezes o cliente está cheio de problema e ele traz pra gente os problemas. Não é e você. A gente tem que saber absorver. Eu sempre penso assim, não, cara, não sou eu, ele não tá legal.
Não sou eu, porque o pior é você achar, poxa, eu errei com ele, e ficar se martirizando. Mas eu sempre sei que não sou eu. Sempre alguma coisa aconteceu lá e hoje não tá legal, mas... E aí, assim, se eu tiver que pedir desculpa, eu peço. Se eu errar, eu erro. Por que que não? A gente faz tudo para não errar, mas às vezes a gente erra. Então, é melhor você dizer, olha, eu errei realmente aqui, me desculpa. É muito mais fácil você abrir a cabeça, ele vai te receber melhor se você já dizer, não, realmente, bem aqui, a gente foi uma falha minha, mas eu vou fazer tudo para resolver. Entendeu? Então, assim, por que não? Né? Então, tem que descer um pouquinho assim do pedestal e começar Isso é verdade. a tratar, entendeu? Eu lembro que eu já aprendi contigo uma vez, né? A gente tava trabalhando junto, alguns projetos aí. Eu me lembro, assim, que eu já estava estagnado com o cliente e aí tu veio, não, Rony, trata assim, tu me deu umas dicas, né? Eu aprendi contigo, sabia? Aí eu, meu Deus, eu tava assim já no nível, e aí tu me deu umas dicas, Rony, faz assim, responde, diz assim, faz... eu falo muito as isso. Dicas, eu né? falo assim, olha, tu vai falar assim, assim, assim com ele, que vai dar certo, que ele vai te escutar. Foi. Dá um jeitinho de falar assim, mas isso aí, menino. Eu aprendi algumas coisas contigo nessa relação com o cliente que eu levei pro resto da vida e que deu certo, né? Que a gente não tem... Às vezes o cliente vem armado, né? Ele vem daquele jeito, como diz no ditado popular, ele vem com pedra na mão para atacar na gente. Às vezes a gente tem que saber como desarmar aquele cliente. Do jeito que a gente fala, ele já fica mais tranquilo. Porque se a gente for revidar... Nunca vai andar. Não fica legal, né? Não vai andar. E aí, assim... como eu te disse, eu me sinto numa posição de servir. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para servir meu irmão, eu estou aqui para servir meu cliente, para servir meu marido, para servir meu filho. Então, eu sempre me coloco em posição de servir. Né? E eu sou um serviço. Profissional de arquitetura é um serviço. Com certeza. Né? Então, a gente, não é que ele vai ter sempre razão. Não, mas você tem um jeito certinho de dizer que ele não tem razão. Não precisa falar assim, tá errado. Não. Olha, o que é que tu acha? Entendeu? Imagina se... Vamos falar de um jeito mais legal. Aí você não cria atrito com o cliente e ele vai entender. Aos poucos ele vai entender. Alguns clientes são muito teimosos, eu deixo eles errarem. Eu faço isso. Tá bom, pode errar. Para ver que tá errado e depois você olha. Aí eu falei, olha, tu vai errar, mas eu vou deixar tu errar. Porque senão não aprende, né? Tem gente que só porque aprende... às vezes a pessoa pensa que é porque eu tô querendo impor. Não, tá bom, tu vai errar. Aí depois a pessoa fala, Fernanda, bem que eu te escutei. Uma lição, né? Aí eu adoro, porque eu digo assim, te disse. Mas eu adoro falar te disse. Eu te disse. Eu falei, eu te disse, né? Mas aí, né? Pra gente entrar então num assunto agora, falando sobre fé, o que você acredita, pra gente sair também um pouco. Eu sei que esse podcast, por incrível que pareça, ele já começou bem voltado nessa área, porque você ligou muito o profissional, a questão, falou ali do universo e tal, já foi um podcast que a gente já entrou já nesse clima, agora a gente vai falar específico. A Fernanda como pessoa, e quem você acredita, e que você crê. Fala mais um pouquinho aqui pra gente, né? A gente já está chegando ao final do nosso podcast, mas fala pra gente aqui em que você acredita. Você é uma pessoa que você é só trabalho, não vai numa igreja, ou então não tem fé em nada, é só trabalho, não tem família, não tem nada. Quem é a Fernanda por detrás da profissional, né? Fala um pouquinho aqui dessa parte aí da sua fé. Então, eu vou te dizer que eu já fui uma pessoa assim. Trabalho. Aí eu já fui, em uma época da minha vida. Mas não foi legal porque eu tive algumas crises, né? Eu fiquei assim, meio sem chão. Eu me sentia sem chão, né? Por conta disso. Não é que eu não tinha fé. Eu sempre tive fé. Eu fui criada numa família católica. Eu sou de uma família católica. Meu pai, inclusive, é diácono, né? Então, nós somos muito praticantes. Mas eu entrei numa vibe que eu queria resultado. Uma vibe workaholic, sabe? E aí eu entendi... Só que eu sou uma pessoa que eu enxergo tudo com o copo sempre meio cheio, né? Então, assim... tudo que acontece comigo, principalmente as coisas ruins, eu entendo como uma lição, como algo que eu preciso melhorar. Né? Nessa época, eu tinha só uma pessoa no escritório. E eu pegava tudo para mim.
Eu queria fazer, achando que se eu delegasse não ia sair bom. Muito medo do que as pessoas iam falar de mim se errasse, né? E hoje eu já entendi que, e se eu errar? Às vezes eu erro, entendeu? Eu preciso só assumir que eu errei e resolver, né? É mais bonito, entendeu? É mais humano eu errar. Então, depois disso, eu resolvi evoluir e largar muitas coisas, né? De que só eu que podia cuidar do meu filho, só eu que podia fazer todos os processos do projeto, só eu que podia... Não, por que não dar esse voto de confiança, né? E fazer outras pessoas crescerem também. O meu intuito com os meninos do escritório é ensinar eles. É só isso. Porque eu imagino que depois que eu ensinar eles puderem sair do escritório, fazerem, como alguns já foram para os seus próprios escritórios, eles vão ter uma bagagem maior. Eles vão entender como funcionam. E eu dou a oportunidade. Então, hoje, eu sou uma pessoa que eu acredito no bem. Nunca vou achar que você vai me enganar. Nunca. Eu nunca vou achar que a pessoa vai me enganar. Nunca, 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 nunca. Mesmo que alguém me engane, é porque alguma coisa precisa aprender ali. Entendeu? Então, eu sou uma pessoa que eu acredito muito, principalmente nas pessoas. Eu acredito em Deus, eu acredito no universo, eu acredito na energia das pessoas. Então, é muito importante esse contato com a pessoa. Porque se eu encontro ela bloqueada, eu já vejo que ali não vai dar. Não. Está muito desconfiada, está bloqueada. Talvez em um outro momento, como já aconteceu algumas vezes. Nesse momento não é o momento para a gente conversar. Mas talvez em outro momento seja. Então, eu acredito muito no que vem para mim e no que eu peço. E é muito fácil. Tipo assim, tudo que eu peço acontece. Acontece. É impossível não acontecer. Porque eu acredito em tudo que eu peço. Eu sei que é importante. Claro que eu não vou pedir assim, eu quero R$1 milhão. Não, mas eu vou pedir as coisas aos poucos. Uma família, um filho, uma casa, né? E eu acho que isso é uma coisa que vai fazendo a fluidez do mundo, e a fluidez do projeto, e a fluidez dos seus clientes, a fluidez do seu escritório, a fluidez, inclusive, de quem trabalha com você, da sua família. Então, assim, o que tiver de fazer de coisas para o bem, eu faço tudo que tu imaginar. Eu faço yoga, eu faço meditação, eu vou à igreja, eu rezo, eu acendo vela. Então, assim, eu acredito em tudo. Em todo mundo eu acredito. E não me arrependo. Não sou uma pessoa desconfiada. Então, hoje em dia, por exemplo, se eu contrato um engenheiro, eu acredito que ele vai fazer para mim. Eu não fico, será que está certo? Será que é isso? Não, eu te contratei, eu vou acreditar no que tu vai entregar para mim. É isso. Se eu acredito numa pessoa, eu contrato uma pessoa para fazer a festa do meu filho, eu não vou pensar como é que vai ser o bolo, qual é a cor. Não, eu vou dizer, olha, a festa do meu filho é essa, o tema é esse, e fique à vontade, o serviço é seu. Então, eu sou muito mais leve por conta disso, entendeu? Mas eu tive que cair. Eu tive que cair para poder evoluir. E todas as vezes que eu caio, sempre é para dar um passo a mais. Sempre é para dar 3 passos a mais. Então, eu não tenho medo de cair. Então, por isso, eu não tenho medo de me lançar. Entendeu? Então, eu acredito em tudo. Eu acredito em tudo. Se disser assim, tem Papai Noel, eu digo, sim, senhor, Papai Noel. Não tem no que eu não acredite. Muito bom essa reflexão que você fez, que eu chamo de reflexão. E você estava falando aí sobre essa questão, algumas questões que você falou aí, e eu refleti em algumas coisas também da minha vida aqui, que eu já passei durante minha vida profissional, algumas parcerias que eu já fiz, algumas sociedades que eu já tive que não deram certo, e eu fiquei refletindo sobre isso daí, e eu acho que a gente sempre tem que visar realmente fazer o bem, e não importa quem, e ajudar e formar novos profissionais. Eu já formei várias pessoas, né? Eu também, né? Na minha parte de projetos, antigamente eu centralizava muito, e eu comecei a acreditar nas pessoas, formar novos engenheiros, ensinar engenheiros a projetar projetos de engenharia, de estrutura e outros mais, né? Todos os complementares, ter uma equipe e formar novos cidadãos e passar por situações, às vezes, na nossa vida que a gente passa para aprender. Sempre, né? sempre. É incrível isso, e sempre é aquela visão que você disse assim, eu nunca acredito também que tem alguém
que tem coragem. Não, ele vai me enganar. Eu nunca entro pensando assim. Eu nunca entro. Gente, assim. Eu juro pra vocês que eu nunca entro pensando assim. Pra te ver. Fernanda, alguém já fechou o projeto contigo e não te pagou? Não. O que é que tu faz? Faz boleto? Faz não sei o quê? Passando cartão de... Não. Eu acredito que vai dar certo. Eu acredito que quando eu entregar, ele vai pagar a segunda parte. Confio. E se um dia a pessoa não pagar? Bom, no problema ela não vai resolver esse problema comigo. Porque o problema que é dela não pagar é dela. Não sou eu que vou resolver. Eu faço o que eu puder. Até se ela não pagar, a dívida dela não vai ser comigo. Ela vai saber que ela está me devendo. Né? Então, tipo assim, eu sou muito, muito, muito fluida nessas coisas. Eu sei que as coisas vão caminhando. E até por conta dessa conexão, acho difícil uma pessoa querer me enganar, enfim. E quem quiser me enganar, lá na frente alguma coisa vai acontecer e ela vai se arrepender de ter feito isso. E eu acho que o universo, eu acho que as coisas vão desenrolando, vão caminhando e é só isso, assim. Vão fluindo e aí vai acontecendo. Então, assim, eu tenho muito claro comigo, na minha cabeça, que eu só estou aqui para fazer o bem. Só. Não é que sou uma santa, não sou. Mas eu caminho faço o que eu posso. Às vezes eu caio. Mas aí eu reviso e sigo. E é isso. Interessante, muito boa essas colocações, né? Achei muito interessante essa questão de você ajudar, a pessoa tá ali junto com você no seu escritório, depois ela aprende, segue o seu caminho, vai fazendo mudança na vida das pessoas. Sim. Que eu acho que a gente veio aqui para essa terra para fazer isso. A gente veio para cá para transformar a vida das pessoas, mudar a vida de alguém. Se você ficar ali fechada, não vou dar oportunidade para ninguém, só eu, né? Não vou falar. Olha, gente, pode perguntar para qualquer arquiteto. Quem quiser me perguntar, Fernanda, como é que eu faço isso? Eu falo. Fernanda, como é que tu faz teu pessoal? Eu falo. Eu não escondo nada. Eu faço assim, 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 porque para mim funciona desse jeito. Pensa nisso. Fernanda, me diz uma coisa, como é que eu faço aquilo, como é que eu faço aquilo outro. Eu não nego a informação para ninguém, porque eu acho que a gente está no mundo para compartilhar mesmo. E quem quiser fazer alguma coisa comigo, vai fazer comigo por eu ser eu. Entendeu? Por querer estar comigo. Né? Não, nada vai me atrapalhar ou alguém vai pegar o que é meu. Eu nunca penso que alguém vai pegar o que é meu. Se um cliente é meu e amanhã ele é de outro arquiteto, é porque o tempo que teve comigo já foi aquele. Hoje ele tem um tempo com outro arquiteto. E outros vêm, né? Então, eu vou assim, vamos seguir, um cliente cada vez. E um projeto de cada vez. Quando eu estou no projeto, eu estou totalmente nesse projeto. Quando eu volto para o outro, eu volto totalmente para o outro. Mas depois, quando eu acabo, não volta não. Esse podcast aqui, eu creio que já é o mais longo de todos. Mentira, tá? A gente passou do horário aí. Né? Tem que fazer os cortes. Bem além. Tem que fazer aí, os cortes. Teria um assunto, né? Se eu for entrar nesse assunto, a gente vai mais. A importância bem breve, a importância do engenheiro junto com o arquiteto. É importante o engenheiro andar junto com o arquiteto? Claro que é importante o engenheiro. Ele é, eu digo, essencial. Porque a gente tem algumas questões, como complementares e estrutura, que a gente não vai saber fazer. Às vezes a gente inventa umas coisas que o engenheiro diz, olha, vamos melhorar aqui, isso aqui vai ficar muito caro, vamos botar esse pilar, né? Hoje em dia eu já sei mais ou menos, porque já fui barrada outras vezes mais na frente. Eu já sei que tem que botar um pilar ali. Então, assim, eu acho, como eu te falei, cada um na sua função. Né? A gente tem a função da beleza e funcionalidade e o engenheiro tem a função da estrutura e a parte interna de dentro da parede. Né? O que é iluminação elétrica, a parte de encanamento, descida de água. Então, tanto a água da caixa d'água quanto a água pluvial, né? Como vem. Então, assim, cada um tem a sua importância. E os dois, não existe isso de fazer só com engenheiro ou fazer só com arquiteto. É importante que a gente saiba que é uma profissão complementar. Né? Tem que trabalhar em comum acordo. A gente teve eu sempre lembro, se eu puder trazer aqui, a gente está terminando aqui, já acho que esse podcast aqui está com o horário dobrado. Tem que ser dois. Tem que ser dois, mas depois ela vai voltar de novo aqui para a gente fazer um. Mas tem um em especial que eu nunca me esqueço, que era uma reforma e ampliação de uma residência que a gente fez junto.
que a sala, ela tinha vários pilares, né? Porque ela foi feita com uns pilarezinhos bem pequenininhos, não poderia ser muito longo. Era fraca, ela tinha a estrutura era fraca, tinha vários pilares e a casa tinha que ampliar quase a metade da sala para o lado. E a gente precisou tirar todos aqueles pilares, se eu não me engano, era 4, era 5 pilares, todos, não ter nenhum pilar, criar um pilar e 2 pilares, um na extremidade, um na outra extremidade, e passar uma viga mesmo gigante. Invertida a viga. Invertida que suportasse todo o peso dessa casa. E a gente, esses pilares, eles eram de extremidade. Era. Ou seja, a gente teve que escorar toda a casa, cortar a casa, fazer uma nova estrutura e ampliar. Ou seja, a gente ampliou a metade da casa, escorou a casa toda e foi muito desafiador. Depois eu pensei, eu devia ter derrubado essa casa. Talvez fosse melhor derrubar, mas o desafio foi importante para provar que essas coisas, né? Esses desafios, a engenharia e a arquitetura tá para resolver juntos. Sim. Eu lembro que a gente teve várias reuniões. Na Rony queria botar um pilar bem no meio, eu digo, de jeito nenhum. Falei, como é que vai ficar no meio da minha sala um pilar? Bora pensar. Arruma essa viga invertida aí só pra E essa casa ficou linda. Vocês vão linda. Agora poder acompanhar também no que a gente tá terminando agora o podcast, tá? Vamos para os agradecimentos finais. Eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Você vai agora poder falar. Foi muito bom, gente, conversar sobre arquitetura, eu adoro. Pode me chamar várias vezes. Chega o tempo aí, já foi. Eu não sei como é que a gente vai fazer aí. Não sei se vai dar pra subir no YouTube esse vídeo. Vocês vão ter que cortar ele, fazer 2 vídeos, se virem. Fazer 2 podcasts. O normal de 1 hora e o extra de já acho que, sei lá, passou uns 15, 20 minutos, não sei. Fernanda, deixa sua rede social pro pessoal, teus agradecimentos finais. Quero mais uma vez te agradecer, né? E fala, eu vou botar na descrição e fala para o pessoal que tá em casa o seu @ aí das suas redes sociais que o pessoal pode te seguir. Olha, meu @ é fernandaroche.arc ou arc, uma coisa assim, Fernandaroche Arc, de arquiteto, né? E eu tenho um site lá, tem um linkzinho do meu site. E se você quiser fazer um orçamento, achou que conectou? Lá no link tem, no site, tem um linkzinho também que você pode solicitar o seu orçamento, vai direto pro meu WhatsApp ou pro meu e-mail e a gente pode começar a desenvolver um projeto bem bacana para vocês. Pronto, gente. Então é isso. Vocês que se conectaram com a Fernanda, eu quero que vocês, porque esse nosso podcast vai pro Brasil inteiro. A gente entra aí divulgando esse canal, construindo. Então, tem várias pessoas de outros estados. Você que é de outro estado também pode se conectar. Hoje em dia a gente tem a tecnologia, faz reunião online, você vai tirar fotos do local. Ela pode fazer os projetos dela para outros estados e até para fora do país. Sim. Também. Então, vão continuar com a Fernanda. Vocês estão assistindo ela nesse podcast. Para quem não conhecia, vocês vão poder se conectar com ela. Tá aí, é o @fernandaroche.arc. Nós vamos colocar na descrição do vídeo também. Então, é isso aí, Fernanda. Muito obrigado. Não custa nada me seguir, né? Não custa nadinha me seguir, me curtir. Não vai custar não. Não cobro, não. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Ficamos aqui. Até o nosso próximo podcast. Um abraço para vocês. Deixa seu like aí no vídeo. Tá? E coloca para seguir. Eu tô vendo que tem muita gente aí que tá assistindo o vídeo, tá tendo muita visualização, mas não tá botando para seguir. Coloca aí para seguir o nosso canal, marca o sininho, ativa as notificações. Vai aparecer, ó, e vai ser legal demais. Beijo, gente. Tchau.